Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia Olá. Concursos. Eu sou a jornalista Estelle San Juan e hoje a gente vai conhecer o Paulo Ricardo Almeida Forte. Ele foi aprovado no concurso da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, em sexto lugar, cotas PPP, pessoas pretas ou pardas, para o cargo de especialista em regulação de aviação civil, área 2. Tudo bem, Paulo? Olá, tudo bem? Joia. Paulo, primeiro parabéns pela aprovação, tá bom? Prazer estar falando contigo. Tô ansiosa para saber um pouquinho da sua trajetória. Oi, Stelle, tudo bem? Muito prazer. Estou aqui para sanar todas as dúvidas aí, esclarecer e falar um pouco sobre a minha trajetória aí durante o processo de treinamento do concurso para a ANAC. Legal. Então, para saber um pouquinho da sua história, comece se apresentando para a gente, Paulo. Diga aí a sua idade, a sua formação e a sua cidade natal. Meu nome é Paulo Ricardo Almeida Forte, eu tenho 34 anos, sou natural de São Luís do Maranhão, mas hoje em dia eu moro em Belém do Pará, já tem 4 anos que eu moro em Belém do Pará. Atualmente eu sou militar, sou oficial da Marinha do Brasil e é isso. Aí estava buscando algo melhor e consegui fazer o concurso da ANAC aí e ter a aprovação com auxílio do Estratégia Concurso. Oh, excelente. Conta para a gente um pouquinho, Paulo, como que foi para você ter entrado no mundo dos concursos públicos, né? Teve algum motivo especial? Você estava insatisfeito? Teve alguma influência de alguém? Como que foi o start de tudo isso? Bom, o start mesmo foi a dificuldade econômica do país quando eu me formei em 2016. Estava uma situação bem difícil, aí já vinha fazendo, tentei migrar aí por concurso, que era algo que dependia mais de mim, porque consegui emprego em algumas empresas, e aí comecei em 2017 estudar para o concurso também da Marinha, fiz 2018, depois consegui trabalhar, vim para o Pará, moro no interior do Pará. E depois surgiu a oportunidade do concurso da Marinha, que eu sou RM2, sou militar temporário, que inclusive fiz pelo Estratégia também. Eu fiz o curso do Estratégia e consegui ter essa aprovação. Só que como eu sou temporário lá, a gente tem um tempo de 8 anos. Então eu completei meus 4, né? Tinha mais 4. E aí a gente não pode parar, né? Tem que sempre procurar algo, porque meu tempo ia acabar uma hora e eu precisava ter algo mais seguro. E foi isso, foi aí que isso que me incentivou a estudar para concurso e tentar algo definitivo. Que legal. Então já foi aprovado pelo Estratégia duas vezes, né? Já tem aí Isso, a confirmação duas vezes de que é um bom material. Para esse sem dúvidas. especificamente da ANAC, Paulo, você teve que conciliar trabalho e estudo? Quais atividades mais que você teve que conciliar? Fala um pouquinho da rotina para gente. Minha rotina mesmo era trabalho e estudo. A rotina era, eu tinha que estar às 7h30 da manhã no trabalho, saio às 17 horas, e aí chegava em casa, fazia um lanche e começava a estudar das 19 horas, e eu ia basicamente até meia-noite. Tinha dia que a gente estava um pouco mais cansado, terminava antes, e aí compensava no final de semana. Então, assim, foi um período de grande esforço, mas valeu a pena. Conciliar o trabalho com o estudo não é tão fácil, porque a gente chega muito cansado, tem demanda também do trabalho que a gente acaba trazendo para casa, mas foi nessa luta aí, basicamente isso. Agora, Paulo, você então já tem uma história antiga com o Estratégia, né? Como e quando que você conheceu o Estratégia, né? Então foi indicação de alguém ou você foi lá sozinho, pesquisou e encontrou? Como que foi? Foi indicação de um amigo. Tem um amigo que ele já tinha o curso do Estratégia e falou que, quando eu falei que eu ia fazer essa prova para militar temporário da Marinha, ele me falou: não, Estratégia tem o curso bom, me inscrever. Aí acabei comprando o curso, adquiri o curso. E assim, já trabalhava também, só que trabalhava numa outra área e era dia e noite no concurso, só usando o material do Estratégia, tanto a apostila quanto as aulas, as videoaulas. E aí, graças a Deus, obtive também a aprovação em 2020 e 16 de outubro completei 4 anos. Ontem. Legal. E escuta, Paulo, qual que é o diferencial dos materiais de estratégia para você? O grande diferencial do Estratégia, eu já estudei por outros materiais de outras empresas, de outros cursos. O que me chama a atenção da estratégia é porque o material ele é muito, na verdade, é bem focado para as provas. Tipo assim, a gente não perde muito tempo, a gente não. E às vezes a gente pega um material e o conteúdo é muito denso e acaba que a gente perde tempo, ainda mais que em época de concurso, ainda mais depois que saiu o edital, a gente precisa de uma certa celeridade.
Então, assim, eu gostei muito da objetividade do material do Estratégia Concurso, tanto das aulas quanto dos PDFs. Fora o acompanhamento que a gente tem, o banco de questões, que isso é essencial, que nos ajuda muito, a gente acaba aprendendo muito com as questões, resolvendo questões. Quando a gente erra, a gente tem um comentário, ele explica para você as questões. Então, assim, foi o grande diferencial, a objetividade no foco na prova. Tanto quando eu fiz da Marinha quanto da ANAC. A gente foi bem objetivo e a gente estava um pouco sem tempo. Quem é concurseiro, geralmente a gente vive sem tempo quando em relação a edital, a gente sempre está correndo atrás do tempo. E isso me ajudou muito, me safou muito essa questão da objetividade do material do estratégia. Ótimo. Agora, Paulo, como que você organizou o seu plano de estudos, né? Então, quantas horas que você conseguia efetivamente estudar por dia, tendo que conciliar trabalho e estudo? Quantas, matérias, quantas disciplinas você conseguia estudar por dia, se é assim que você se dividia, né? E se você era bem organizado ou passou a se organizar melhor depois que conheceu os materiais de estratégia? Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, a plataforma de estratégia, ela já me ajudou muito, porque ela é toda separada por material e ela vai, tipo, fazendo um acompanhamento. Tu vai lendo, ela vai, tipo, marcando o seu progresso. Então, isso me ajudou muito. A minha rotina diária de estudo era em torno de 4 horas. Eu chegava às 5, às 17 horas, ia começar às 19, ia até meia-noite, às vezes até às 23 horas. Então, era em média 4 horas por dia, e eu escalonava entre 2 a 3 matérias por dia. Mas essa questão da organização mesmo, na verdade, a plataforma já era bem organizada. Porque ele dá um plano de organização também, ele te dá um plano de estudo, que eu também eu segui esse plano de estudo, e contei também com a plataforma, por ela vai dando um checkzinho no que você já vai estudando, e aí você acaba que consegue se organizar melhor. Basicamente isso. Uhum. Agora, para você, qual que foi o método de estudos que foi mais eficaz? Foi o PDF ou foi a videoaula? Ou você tinha alguma estratégia de usar videoaulas para disciplinas que você tinha mais dificuldade? Como é que você se organizou? Tá, eu estudava primeiro o PDF, eu lia o PDF todo e depois eu vinha para videoaula. Então a minha estratégia, baixava o PDF, dava uma lida que eu já teria uma noção, porque na verdade o PDF ele é um pouco mais, pelo menos na minha opinião, ele é um pouco mais completo. Quando a gente chega na videoaula, o professor já pega uns pontos mais específicos. Então eu lia todo o PDF, que eu já tinha uma visão geral, e depois eu ia para as videoaulas. Aí, claro, nas videoaulas eu botava aquele 1 minuto, botava 1,5, né, a velocidade para ir um pouco mais rápido, porque a gente tinha que correr contra o tempo. Mas eu utilizei os PDFs e as videoaulas, sim, e por final eu ia para o banco de questões. Boa. E para revisão, como é que você revisa, Paulo? É por grifo, é por simulado, é por resumo, é por exercício? São os bizus estratégicos? Como é que você faz para revisar? Tá, eu utilizei os bizus estratégicos também, mas eu sempre, quando eu ia para as videoaulas, eu sempre copiava os bizus dos professores. Eu sempre gosto de estudar escrevendo. Então, o professor ia dizendo, o professor vai sempre escrevendo os bizus lá nas videoaulas, então tudo aquilo eu ia copiando. Então foi basicamente isso. Meus resumos eram os resumos das aulas dos professores, e aí eu complementava com a resolução das questões. Uhum. Teve alguma disciplina que você teve mais dificuldade, Paulo? E como que você fez para superar essa disciplina? Tá, tiveram muitas, porque assim, como eu já tinha estudado para outros concursos, a parte de direito eu acho um pouco mais tranquilo, mas a parte de engenharia foi desafiador, ainda mais o concurso da ANAC, porque a área 2 era para a área de engenharia, contemplava qualquer engenharia, quem tivesse formação em qualquer engenharia podia participar. Só que o conteúdo, eu sou engenheiro mecânico de formação, acho que eu contei isso, e contemplava pelo menos 5 engenharias, se eu não me engano, era engenharia mecânica, engenharia elétrica, telecomunicações, engenharia aeroespacial, de produção. Eu acredito que eram essas 5, se tiver uma outra a mais. Então, assim, eu como formado em engenharia mecânica, beleza, meu conteúdo de engenharia mecânica estava legal. Só que eu tinha mais outras 4 engenharias para estudar. Então, assim, o conteúdo das outras engenharias, principalmente engenharia elétrica e telecomunicações, foi bem desafiador para mim. E então, eu não tinha conhecimento de algumas coisas, eu foquei um pouco mais nessas áreas que eu não tinha conhecimento. A questão do direito, tinha a parte de direito, conhecimentos gerais, eu tive um pouco mais de facilidade por eu já ter estudado antes, direito administrativo, na plataforma também. E
Com relação, tinha prova de inglês também, graças a Deus eu tinha um pouco de facilidade com a questão do inglês, e aí com, deu para conciliar. E aí deu tudo certo, graças a Deus. Agora, Paula, a reta final, né? Aquela semana que antecede a prova e o dia pré-prova. Como é que você funciona? Você intensifica os estudos ou dá uma relaxada, tira um pouco o pé? Tá, olha, no meu caso eu tive que intensificar, porque por conteúdo ser muito denso, ainda faltava alguma coisa para finalizar, ou ainda faltava alguns conteúdos para finalizar, e confesso, eu não consegui finalizar todo o conteúdo, faltou, vamos dizer, em torno de 20% ainda de todo o conteúdo. Então, assim, eu foquei nas partes também que eu sabia, o que eu sabia eu finalizei também. Aquelas partes que eu tinha mais dúvida também eu consegui finalizar, mas faltou uma coisinha ou outra. Então, eu não baixei a guarda, não. Eu foquei porque na minha estratégia era o quanto mais de conhecimento eu tiver, eu vou tentar ali, ainda mais que a banca era a Sebrasp, às vezes uma coisinha que você lembra ou outra, a gente acaba focando. E aí acaba sanando, né, pelo conhecimento, faz uma eliminação ou outra. Então, assim, no meu caso, eu intensifiquei, mas pelo fato de eu estar com um pouco do conteúdo atrasado, eu tinha que correr contra o tempo. Boa. Agora, sobre a discursiva da ANAC e discursivas em geral, né? Se você quiser falar um pouquinho da discursiva Uhum. da ANAC, mas eu queria saber como que você se prepara para a discursiva, se é que você se prepara, né? Se você tem alguma dica, algum conselho para quem nos acompanha. Olha, eu vou contar especificamente porque quando eu fiz da Marinha, a gente eu não tive prova discursiva, mas da ANAC eu tive prova discursiva. E a prova discursiva da ANAC, ela foi um pouco diferente, porque assim, nos deram um manual de segurança na aviação. Esse manual era de 180 páginas, era um manual em inglês. Então, eu conciliava minhas aulas e todo dia lia um capítulo do manual. Todo dia lendo um capítulo do manual e fazendo alguns resumos das partes mais importantes. E aí, no final, eu tentei escrever alguma redaçãozinha, escrever alguma coisa, anotar as partes importantes, porque a prova não. Eles iam fazer perguntas sobre o manual e a gente tinha que responder de forma dissertativa. E aí também peguei uns visuais de como fazer uma redação, de como fazer aquele corpo básico, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão, e escrevi algo parecido aí. E aí, acho que dei a sorte, não dei a sorte, mas apareceu que na discursiva lá caíram perguntas que eu tinha acabado de estudar e ter feito o resumo. Então, Deu assim, certo. foi um conjunto de. Deu certo. É, se você pudesse citar aqui para mim o que você acertou durante a sua preparação e o que você errou, ou o que talvez você pudesse fazer diferente no próximo concurso, o que seria? O que eu acertei, eu acredito que focar nas questões em que eu tinha mais, na verdade, nos conteúdos que eu tinha um pouco mais de dificuldade. Isso me ajudou muito, muito mesmo. Foquei nos conteúdos e a questão do foco mesmo, todo dia chegar, perseverar, chegar cansado. A gente chega muito cansado do trabalho e aí tem que estudar. Estudar, na verdade, estudar não é fácil para ninguém, mesmo que a pessoa que não trabalha, não. Estudar não é fácil. Se fosse fácil, estava todo mundo aí, não seria um desafio. E o que eu poderia melhorar, eu acredito que eu poderia estudar um pouquinho mais, aumentar o meu quantitativo de hora, porque assim, eu tinha a plataforma era muito boa, eu tinha todo o conteúdo lá. Talvez se eu estudasse um pouco mais, eu teria melhorado minha nota, eu teria conseguido, como eu posso dizer, finalizar o concurso e ir um pouco mais tranquilo para a prova. Mas, no geral, é o foco, manter o foco e acreditar que uma hora dá certo. E acredito que eu poderia ter me esforçado um pouquinho mais para tentar finalizar o conteúdo, finalizar todo o conteúdo, isso. Sobre sua família, seus amigos, Paula, eles te apoiaram quando você disse que você ia retomar aí os estudos, que você seguiria nessa vida de concurseiro? Como que foi assim a reação do povo? Na verdade, meu maior incentivo, na verdade, minha família sempre me incentivou, a minha mãe, então, meus pais, graças a Deus, sempre me incentivaram a estudar e me cobravam muito. Nossa, minha mãe me cobra muito com isso. Meu filho estuda, ela me ligava, tá fazendo o quê? Não, vai estudar, era sempre assim. Eu falei, calma, estudar não é fácil, não, calma aí. Mas, enfim, a minha mãe, da minha família, eu tive o apoio total. E o incentivo maior, como eu estava na Marinha, um amigo meu tinha passado na Petrobras. Eu fiz, inclusive, a prova da Petrobras na época, em 2022. Usei o estratégia também. Só que eu estava meio conturbado no tempo, não consegui focar de uma maneira adequada. E esse amigo meu passou na Petrobras, e aí eu falei, poxa, tenho que passar em alguma coisa também, que meu tempo está acabando. Então,
Aí isso deu um gás a mais, assim, quando a gente vê os nossos amigos, pessoal passando, tendo êxito, a gente fala assim, pô, eu posso ter também, eu consigo. Então isso foi um grande incentivo para mim, foi um grande motivador. Essa vontade, eu vi, poxa, uma pessoa do lado ali bem de perto conseguiu, eu falei, eu também consigo. E com relação ao apoio da família, eu sempre tive apoio total da minha família, namorada, muito apoio mesmo. Boa. Você pensou em algum momento em desistir, Paulo? Ou batia um desânimo ali em alguns momentos? Você chegou a duvidar da sua capacidade? Como que foi assim para você? Hum, Não, tipo, diversas vezes eu tive vontade de desistir, porque a gente estuda o conteúdo, tinha dia que passava o dia todo estudando, aí nós íamos para questão, e aí, pô, errava um monte de questão. Eu falei, caraca, não vai dar certo. E aí acaba dando um desespero, né? Fora o cansaço, mas um que me desmotivava muito era que às vezes eu estudava e não conseguia responder uma questão, aí eu tinha que voltar. Aí li as questões lá, a resolução, isso ajudava muito. Às vezes quando a gente erra, mas aí a gente vê a resolução das questões, diz o passo a passo da resolução de questões, principalmente questão de engenharia, são questões complexas, tem cálculos, e aí a gente tinha a resolução das questões lá, e a gente acabava, tipo, ah, beleza, isso aí. Então, isso que me fez mais, assim, pensar em desistir. Não, aí complementando com a rotina cansativa, né? Isso aí às vezes dá desânimo. Fora a vida de concurseiro, a gente tem trabalho, a gente tem problemas fora, problemas pessoais. Então, assim, isso acaba que tira um pouco o nosso foco, né? Mas que eu gostaria de dizer é que foco é muito importante, manter a perseverança que a gente acaba conseguindo. No final, a gente é bem recompensado. Como que foi, Paulo, o dia específico que você descobriu que você tinha sido aprovado, que você finalmente conseguiu a aprovação, que você estava nas vagas? Como que foi assim esse dia? Você comemorou com quem? Você se emocionou? Como que foi? Eu tinha acabado de acordar, e geralmente sai no Diário Oficial da União, cada etapa. Então, a última etapa era a prova de títulos, né? E aí eu consegui, na verdade, entrar na última vaga pela prova de títulos. Então já foi bem no finalzinho. E aí, como geralmente eles publicam uma prévia no Diário Oficial da União antes de sair na Sebraço, geralmente essa prévia é 3 horas da manhã, 4, aí não dormia direito. E aí eu olhei meu nome, só alegria, fui trabalhar muito feliz, comuniquei com meus superiores lá essa questão, com os meus amigos, saí para comemorar, minha namorada também, falei para minha família. Então, assim, é uma sensação muito boa que vale a pena a gente batalhar para sentir ela. Eu já tinha sentido da última vez na Marinha, eu senti essa sensação, e aí eu tive esse amigo meu que passou na Petrobras e me incentivou mais ainda, e quando ele passou, eu falei, caraca, tinha comentado com ele, falei, rapaz, que sensação boa essa quando a gente tem uma aprovação, eu quero sentir de novo, e aí acabei conseguindo, graças a Deus. Paulo, o que que o estratégia representa para você, né? Você acha que te ajudou a conseguir essas aprovações? Você acha que foi essencial? O que que o estratégia representa para você? Tá, sem dúvida, é uma estratégia, na verdade, é um parceiro, na verdade, é o meu braço direito com relação a isso. Por quê? Quando a gente vai estudar para algum concurso, se a gente for levar a materialidade lá do edital, se a gente for estudar passo a passo dos conteúdos, beleza, a gente precisa de muito tempo, o material é muito denso, a gente vai ter que procurar em livros, então, assim, é muito difícil. Isso já aconteceu comigo há uns anos atrás, que não tinha, eu fui estudar para um concurso de engenharia, em que, às vezes, acho que estratégia na época, eu não conheço estratégia, o tempo, mas, assim, antes, por volta de 2016, 2017, a gente não achava cursinho que ensinava para concurso de engenharia. Isso era uma dificuldade muito grande. Então a gente tinha que pegar livro mesmo e fazendo questão. E às vezes a gente perdia muito tempo estudando algo que não ia nem cair na prova. Então, assim, quando você tem um curso que te direciona e te dá os bizus sobre focado na prova, no conteúdo, poxa, a nossa vida melhora aí uns 70%, porque tu já deu o material, o resto só depende de ti. Tu tem o material ali, tá pronto, tu sabe que é aquilo que vai cair. Então, assim, só depende do nosso esforço agora sentar, estudar e vencer aquele conteúdo. Então, assim, me ajudou muito, muito, muito mesmo com relação a isso, porque é uma facilidade para todo concurseiro hoje. Tu ter um direcionamento, tu ter professores que já conhecem, que já estão há vários anos nisso, já professores que são concurseiros, que são funcionários públicos, então ele já conhece todas as artimanhas, todas as estratégias para obter uma aprovação, para responder as questões de maneira mais fácil, de maneira mais objetiva. Então, me ajudou muito. Eu não posso dizer assim, se eu não tivesse
feito o cursinho estratégia, eu não sei se eu teria essa aprovação, porque ia demandar muito tempo, eu não teria tempo. Geralmente, depois que sai o edital, tem uns 3 meses para estudar e o conteúdo é muito denso. Então, quando a gente tem um direcionamento, facilita muito a nossa vida e acaba dependendo um pouco mais só da gente, porque a gente já tem o material, a gente sabe que está focado nisso, a gente sabe os profissionais são competentes, que já têm anos de experiência com concurso, então tá ali, basta a gente sentar e estudar, e depende um pouco mais da gente. E isso é melhor, quando depende só da gente, é melhor do que depender de outras pessoas, né? Muito bom. E agora, então, para a gente encerrar, Paulo, deixa um recado para as pessoas que estão acompanhando a gente, que querem sentir a sensação que você falou lá atrás, né? A sensação da aprovação, de ser aprovado, de contar para os familiares, de ver que todo o esforço não foi em vão, né? Então, deixa um recado para essas pessoas que querem chegar onde você chegou. Tá, como eu falei anteriormente, é uma sensação muito boa. Só quem vive essa sensação sabe o quanto ela é gratificante, o quanto ela representa. Porque são várias noites sem dormir, são medos que a gente passa, muita dificuldade, mas no final sempre vale a pena. Então, o que eu quero dizer é: foquem, estude, não desista. A gente vai ter dificuldade, nossa vida a gente tem muita dificuldade. Às vezes, quem trabalha, a maioria às vezes trabalha, e aí tem que arranjar um pouquinho de tempo para estudar quando chega em casa. Às vezes, a gente tem que virar à noite. Com relação, procure um curso, estratégia, eu recomendo, porque é um, é um, é um curso que já tem muito nome no mercado, já já aprovou aí, tem muitas aprovações, então já me ajudou 2 vezes. Então, assim, a confiança é total. É ter um bom direcionamento, escolher um bom cursinho, um bom curso e fazer a nossa parte. Nossa parte qual é? É sentar, estudar, perseverar, mas no final é muito gratificante. É uma sensação assim, a gente não consegue, eu não consigo descrever, é só quem sente, mas vale muito a pena. Você falar para a família orgulhosa, a mãe orgulhosa de você, os amigos te dando parabéns. Então, é muito bom. Estar aqui hoje dando uma entrevista, olha aí, quem diria? É muito bom isso, é o reconhecimento. Só tenho a agradecer. Agradecer a Deus aí, a estratégia também, que me ajudou muito, me direcionou. Vale muito a pena e foco, muito foco, e é isso. Valeu, muito bom. Obrigada, viu, Eu que Paulo, lhe agradeço, tudo uma de vez bom. pela aprovação. Espero que você tenha muito sucesso. Sempre que precisar do estratégia, nós estamos por aqui, tá bom? Isso, tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço a vocês. Valeu. Muito obrigada a você também que acompanhou a gente até aqui. No nosso blog tem outras entrevistas com outros aprovados. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e familiares. E claro, dê os parabéns para o Paulo aqui embaixo. Eu estou na torcida para que você seja o próximo a estar aqui comigo. Tchau.